Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio, e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes, ficava horas e horas na beira do rio, esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada? O arco-íris era teimoso. Dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava, então, as saias entre as pernas, tampando o sexo, e num pulo, com o coração aos saltos, passava por debaixo do angorô. Depois se apalpava toda. Lá estavam os seinhos, que começavam a crescer. Lá estava o pubis, bem plano, sem nenhuma saliência, a não ser os pelos. Ponciá sentiu um alívio imenso. Continuava menina. Passara rápido, de um só pulo. Conseguira enganar o arco e não virar menino. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Bem-vindo todos, bem-vindas todas a esse Acorda Brumadinho especial. Hoje, para iniciarmos uma série chamada Negra Poesia, nós temos a satisfação, a honra, a alegria de receber uma das mais importantes escritoras do Brasil contemporâneo. Conosco, a querida Conceição Evaristo. Querida Conceição, é uma satisfação enorme recebê-la aqui no Acorda Brumadinho, nesse que é o primeiro programa de uma série chamado Negra Poesia. É um prazer poder recebê-la, para conversar com você um pouco, saber de você, da sua relação, né, com a literatura, com a arte, e a importância dela no nosso mundo de hoje. Eu queria começar te perguntando como é que a literatura chegou na sua vida? Como é que ela passou por você? Ou você que foi atrás dela? Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer falar, estar aqui em Minas, falar com o público mineiro. E a poesia, a literatura entra na minha vida justamente a partir desse cenário mineiro, a partir dessa vivência mineira, que na minha infância, na minha juventude, foi uma vivência de contação de história, de escutar muitos casos, de ouvir músicas. Eu digo músicas assim, não era nem só o rádio, aliás, o rádio chega mais tarde, mas mesmo minha tia cantando, dizendo que o meu avô era violeiro. Então, é essa literatura, né? A literatura oral que chega primeiro na minha vida. E eu digo que o acúmulo dessa literatura oral, de certa forma, até hoje, ela extravasa no que eu escrevo. E a literatura escrita, ela vai chegar realmente ainda nesse período, mas com muito mais veemência, quando eu entro para a escola e depois, muitos anos mais tarde, quando eu tenho acesso à Biblioteca Pública de Minas Gerais. Mas essa afirmação é uma afirmação que eu faço com muito orgulho. A raiz da minha literatura, ela vem realmente desse contato com essa literatura oral. Eu digo, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras.
Isso a gente percebe bastante, né, quando a gente lê os seus livros, lê os seus poemas, que essa musicalidade que eles contêm, né, como se fosse pequenas caixinhas de música. Eu falo pequenas porque são livros. O seu primeiro livro ele foi editado pela Masa, não foi? Foi, pela Mais Edições. Eu acho isso bacana também, porque a Masa também é uma pessoa muito importante nesse lugar, assim, né? Da fala do povo negro, da impressa, né? De imprimir isso. Você sempre teve essa noção clara de que você era uma voz do povo negro? Por que eu te faço essa pergunta? Eu gosto de contar esse caso. Eu tenho um amigo que ele é uma grande liderança do movimento negro brasileiro, e ele falou que ele conta que primeiro ele descobriu que ele era pobre, foi a primeira consciência que ele teve. Depois ele descobriu, muitos anos depois, que ele era homossexual, que ele tinha uma diferença, né? Ele não era igual aos irmãos, que eram homens heterossexuais. E só muito mais tarde ele se percebeu como negro, né? Então, todo esse efeito da invisibilidade que muitos de nós, a maioria de nós foi condenada, né? Ele conseguiu identificar ali. Então, essa coisa que é tão fundamental, essencial, ele só descobriu muito tempo depois. Isso para você, como foi essa questão da negritude, que é tão presente na sua obra e tão esclarecedora assim? Olha, Adir, quando eu diria que essa descoberta de ser negra e de ser pobre, ela pode ter acontecido junto, mas construir esse discurso sobre a negritude vai se dar muito tempo depois. Talvez a minha primeira consciência como negra tenha sido o que a gente fala às vezes, essa consciência dolorida, não aquela consciência do orgulho étnico. O fato, por exemplo, de eu ter nascido e criado numa favela, então a pobreza era muito perceptível, né? Porque ao mesmo tempo tinha contato com famílias ricas na escola, os patrões da minha mãe, a favela ali no bairro Cruzeiro, você andava um pouco, chegava no bairro dos funcionários, ou chegava na própria ali no bairro da Serra. Então, a pobreza era muito. Não tinha como a gente não enganar, inclusive fazer até comparações. E também a questão de ser negro, por exemplo, eu me lembro que na favela tinha uma família de brancos, tão pobre como nós, mas quando a família brigava, né, era muita briga de criança, quando brigava, a primeira coisa que aparecia na boca desse pessoal branco, pobre, era sua negra, macaca. Então, a gente também tinha essa consciência na favela que a gente era pobre e negros. Só como eu digo com você, a gente não construía nenhum discurso de afirmação. Mas, por um lado, também tinha o meu tio Catarino, que tinha sido ex-expedicionário, que é inclusive o falecido pai de Macaé, Evaristo. Então, esse meu tio tinha ido à guerra. Eu tenho a impressão, hoje, recordando muito do que ele fala, o Catarino teve acesso ao movimento da negritude, ele tinha acesso também ao movimento negro, que se chamava Movimento Negro Brasileiro, que as reuniões eram na casa do pai da professora Efigênia Pimenta, do coronel Antônio Carlos Pimenta. Então, eu cresci com meu tio
indicando para a gente determinados caminhos, principalmente para mim, que era a sobrinha que estudava. E uma das coisas que meu tio falava, que está inclusive em Beco da Memória, ele dizia: cada negro que se libertava, ele dizia para mim, estuda, procura fazer alguma coisa na vida, procura se realizar, porque cada negro que se realiza, ele traz atrás de si aqueles que foram cativos, aqueles que foram escravizados. Então, tinha já esse preâmbulo, mas ter essa consciência a ponto de construir um discurso, isso eu vou ganhar muito mais tarde. Aliás, eu vou ganhar até no Rio de Janeiro, junto ao movimento negro no Rio de Janeiro. Não estou te escutando. Quando você escreve Ponciá Vicência, você já tinha isso de uma forma mais dirigida? Eu falo, Já. né, porque Já. é muito delicado, mas está tão presente esse universo, esse imaginário da negritude, né, no Ponciá. Não, isso quando eu escrevo em Ponciá Vicência, quando eu escrevo Ponciá Vicência, eu já estou no Rio de Janeiro, já conhecia que para mim escrever Ponciá Vicência também, aliás, conhecer Candomblé foi fundamental, porque eu escrevi Ponciá Vicência, aquele episódio do Angorô, quando eu escrevi, eu não conseguia ainda fazer a relação. Eu até já sabia da questão do chumaré, no arco-íris, mas eu não tinha feito ainda essa relação quando a minha mãe dizia que menina que passava debaixo do arco-íris virava menino. Eu não tinha ainda percebido essa presença de um mito nagô nessa fala. Então, eu escrevo Ponciá Vicêncio, depois do livro guardado é que eu vou descobrir isso. Mas Ponciá Vicêncio eu já escrevo no momento que que a gente já tinha essas informações, sim. Porque quando eu chego no Rio de Janeiro, na década de 70, e conheço o movimento negro no Rio de Janeiro, eu chego no Rio de Janeiro em 73, mais ou menos ou nesse período, aqui em Belo Horizonte, nós temos a Casa Dandara, né, com Diva Moreira, e a Casa Dandara, ela explode, né? E então eu saio de Belo Horizonte nesse momento, eu estou no Rio nesse momento, em que Casa Dandara, em que o PCN, né, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, estão colocando esse discurso, né, esse discurso de afirmação de uma identidade negra. Você falando assim, eu fico com vontade de provocar uma questão que é assim, nós aqui, na nossa região, né, tradicionalmente nos identificamos com a memória, o que a gente chama de memória angolana, né? Nós somos o povo banto e às vezes trazemos essas influências nagô como uma forma, uma intromissão dos nossos parentes mais ao norte. Como é que e até pensando nessas comunidades todas quilombolas que temos aqui no entorno, dentro da região de Brumadinho, mesmo dentro de Belo Horizonte, né? Que tem essa ligação mais forte com esse chamado mundo angolano. Você sentiu alguma diferença nisso? Quando você chegou no Rio de Janeiro, aquela coisa mais de origem baiana, vamos dizer assim, mexeu com você, mudou o seu modo de ver? Como é que foi? Olha, quando eu saio daqui de Belo Horizonte, né, quando eu saio daqui de Minas, talvez não, eu não tinha consciência
dessa presença tão forte, né, dessas nossas origens, que eu acho que em Minas nós temos essas marcas todas, mas essas marcas elas não são tão veiculadas, não são tão faladas, não são tão explícitas como no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, se bem que no período que eu cheguei também no Rio de Janeiro, mesmo essa presença na Go, o pessoal do movimento negro, não se filiava tanto, ou não afirmava tanto esse mundo do candomblé. Mais tarde que o mundo do candomblé também passou a ser incorporado, inclusive como um espaço de militância negra. Então, há um momento em que os negros cariocas se voltam para as casas de candomblé, porque percebem, né? O espaço de candomblé é um espaço também afirmativo de uma identidade, que é nesse momento que mãe Beata de Monjá, mãe meninazinha do Oxum, essas mães vão... as casas de axé passam também a acolher essa militância negra ela se afirma muito porque é de candomblé. Inclusive, hoje também, isso ainda é muito marcante. Mas uma coisa que eu falo com mais de 40 anos no Rio de Janeiro, eu sou muito mineira ainda. Sou muito mineira. Então, não há, por exemplo, inclusive no meus textos, no próprio Ponciá Vicêncio, você vê ali o catolicismo, o terço, né? A Ponciá Vicêncio, ela vai estar na igreja com o terço. E eu fui criada num ambiente de congada. Meu tio era congadeiro. Então, hoje, por exemplo, que eu vejo que determinadas práticas católicas na minha casa eram práticas contaminadas com matrizes africanas, né? Então, eu acho que essa percepção ou essa presença desse fundo banto na nossa Constituição como negros mineiros, ela é tão forte como uma Constituição Nagô nos negros cariocas e nos negros baianos e por aí fora. Mas... Você falando assim, eu fico desenhando uma história do Brasil, talvez que a gente precise recontar ou escrevê-la pela primeira vez, né? Eu lembro muito do livro da Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor, mas você falando, tem uma coisa que ela talvez que nós, os mineiros, devemos... ela é mineira também, eu sei, mas que a gente devia contribuir mais, que é essa história dos seus tios próximos à coisa tanto do Exército como da Polícia Militar, né? Se a gente pensa Belo Horizonte, o bairro de Santa Efigênia, né? Com todas essa proximidade, né? Da Polícia Militar com o povo negro, essa combinação, a Igreja de Santa Efigênia, o Quartel de Santa Efigênia, o Congado, quer dizer, todos aqueles grupos dali do entorno que vão ser o espaço de resistência nosso, né? O espaço de resistência da nossa cultura, que vão ser a base. Dali saem os filhos e netos que vão para o movimento negro unificado, que vão para o movimento sindical, né? E nós chegamos até nesse momento dos anos 2000 a segunda década dos anos 2000, em que há uma afirmação, muito mais pessoas negras vão para as universidades, vão ocupar esses espaços de poder, de decisão, e até os próprios movimentos vão se superando, né? Vão sendo transformados. Eu fiz esse preâmbulo todo falando da nossa necessidade, talvez, de fazer uma contribuição maior, para te perguntar, e agora? Como é que você vê essa questão nesse momento
E como é que esse momento dialoga com o que você está produzindo agora, em termos de literatura? Você está dizendo desse momento que nós estamos vivendo, você está pensando da pandemia, você está pensando disso tudo? Estou pensando disso tudo, porque eu acho que uma coisa que eu já falei aqui no programa algumas vezes, né? Nós vivemos uma sucessão de tragédias a cada verão. Se a gente pensar assim, em 2018, nós tivemos Marielle. A morte de Marielle no verão, ela não tem a extensão da pandemia, mas ela no simbólico, ela é muito forte, né? As milícias do Rio de Janeiro, quer dizer, essa estrutura, ela assassina uma mulher que é uma liderança que traz um novo, uma novidade. Junto com isso, aí no ano seguinte, nós temos o rompimento, que para nós aqui, o rompimento de Córrego do Feijão é um momento muito forte que repercute mundialmente, né? Essa ganância do poder econômico, ela é como se fosse um grande vômito da terra, né? E no outro verão, nós temos a pandemia. Então, eu acho que Brasil, Brumadinho e o mundo, nós temos uma sucessão, assim, se a gente puder fazer essa conexão, de verões em que os projetos de futuro, de longo prazo, foram todos abalados. E aí, o que a gente... Aí a pergunta vai um pouco nisso, né? Ao mesmo tempo, se a gente, nesse momento em que a gente precisa reconstruir projetos de futuro, também, provavelmente, as nossas representações também precisam ser reconstruídas, reorganizadas. E como é que a gente, aí no caso você, né, também colabora com isso? O que você está pensando? Como é que tá, o que você está escrevendo nesse momento? O que move a sua escrita nessa circunstância toda? Olha, Adi, o primeiro momento disso tudo, né? Bom, primeiro a gente tem, até por esses acontecimentos, né? Quando você traz Marielle, né? Eu me lembro que quando eu estava fora, quando nós recebemos a notícia do assassinato de Marielle, eu falei, bom, eu não consigo. Eu me lembro que no outro dia me perguntaram, e eu falei, eu não consigo falar de esperança. Foi um baque tão grande quando eu vi o que tinha acontecido com aquela menina, porque Marielle, eu vi Marielle crescer, eu conheci Marielle menina, e depois, né, quando você fala do desastre de Brumadinho, e hoje, quando a gente fala, eu acho que uma situação ou um sentimento fica muito vivo dentro de nós, né? Há alguma coisa de muito errado com a humanidade. Alguma coisa, eu acho que a gente provocou provocou uma insatisfação mesmo, né? Uma insatisfação, inclusive uma insatisfação da natureza. Você usa uma expressão aí, né? É como se a terra vomitasse, né? Como se a terra vomitasse, inclusive, excremento que a própria humanidade colocou sobre a terra, né? E a terra está devolvendo. E está devolvendo tanto do ponto de vista da natureza mesmo, dessa evolução da natureza, como também do ponto de vista do desequilíbrio humano. Eu acho que a doença, né, hoje, nós estamos padecendo dessa ameaça do Covid, sofremos com o Covid e sofremos também com as doenças emocionais, né? O que nós estamos adoecendo emocionalmente também, estamos provocando doenças emocionais, também de uma extensão muito grande.
Então, às vezes, eu fico pensando que o nosso futuro é esse momento presente. Então, não, nós temos que fazer planos e urgentes para não daqui 10 anos. Eu não posso pensar daqui 10 anos, eu, por exemplo, ou um jovem, então vamos pensar uma pessoa de 20 anos, eu acho que não vale a pena essa pessoa de 20 anos pensar, daqui 10 anos eu vou mudar o meu hábito de alimentação, ou eu vou mudar a minha maneira de relacionar com as pessoas, ou eu vou ter planos de vida menos agressivos. Não, eu acho que o nosso presente, a nossa mudança tem que ser agora, né? Tem que ser hoje. Não dá para pensar em construir um mundo de amanhã em cima das ruínas que nós fazemos hoje. Eu acho que a gente tem que construir o mundo de hoje, limpando essas ruínas. E a arte, né? Eu acho que a arte ela tem esse papel importante, porque pelo caminho da arte eu acho que você se sensibiliza e também sensibiliza as pessoas. Então, eu acho que mais do que nunca a literatura hoje ela não pode ser, e aí eu vou usar até alguma coisa que Lima Barreto falou, né? Num texto dele muito bonito, O Destino da Literatura. Nós não podemos hoje pensar uma literatura ou pensar a arte como simplesmente entretenimento. Eu acho que vale, né? Vale o entretenimento, vale o riso, vale a distração, mas eu acho que o artista hoje, ele não pode se dar o luxo de querer só sorrir ou de querer provocar só risos, né? De querer provocar só uma liberdade individual. Eu acho que hoje, mais do que nunca, você tem que fazer, você tem que produzir pensando numa coletividade. A arte hoje, acho que hoje a arte, mais do que nunca, ela precisa abarcar as outras vozes, né? Então, a literatura hoje, quer dizer, a minha literatura, o que eu produzo, ela foi sempre isso, né? Ela parte justamente, ela tem essa pretensão de ser uma voz coletiva. Também não gosto do termo, a minha literatura, ela dá voz às mulheres negras. Não, ela não dá voz às mulheres negras. Ela é voz de mulher negra. E, mais do que nunca, eu também tenho sentido a necessidade de escrever. Não estou produzindo da maneira que eu precisava produzir, mas a necessidade de produzir uma arte que possa dialogar, que possa convocar o mais possível com as pessoas. Bom, no momento eu estou escrevendo, aliás, não é não começa agora, é um texto que eu já comecei há bastante tempo, eu sou lenta nesse processo de escrita, não só lenta, mas porque 1001 atividades, mas eu estou muito aflita para terminar um romance que se chama Flores de Mulungu, e que eu conto a história de a matriarca da família, uma mulher que está completando 109 anos, e toda a família dela, a família, pensando muito na constituição da família africana, né? Então, uma família extensiva e não somente uma família ligada por laços de sangue, e toda a família está reunida para fazer uma festa para essa velha, que é a mais velha da família.
e fica todo mundo surpreso porque ela não quer festa. Ela diz: eu não quero festa. E já estava tudo separado e a única coisa que ela fala: eu quero reunir os meus, eu quero reunir os meus. E aí esse processo dela de demanda para reunir os seus, eu vou trazendo histórias de vários descendentes dela. E como começa, inclusive, na verdade, também, esse lugar que ela mora, ou essa família, ela ocupa terras como se fosse quilombos, na verdade, tem também essa ideia de quilombo, e tem essa ideia, porque é uma cidade inteira que essa mulher tem essa ascendência, e tem também a ideia da diáspora, porque quando ela fala que ela quer reunir os seus, ela quer trazer justamente esses filhos que ficaram espalhados pelo caminho. Quando de mãe chegou aos 109 anos, me faltava exatamente uma centena de tempo de vida para que eu pudesse alcançar a idade dela. Todo o nosso povo, dos grandes aos pequenos, por antecipação, vivia os festejos em comemoração à secular mulher do nosso clã, que estava sendo beneficiada com mais 9 anos, além do século que já havia vivido. Durante todo o ano anterior, e ainda naqueles meses que antecederam aos 109 da velha de mãe, só se falava em uma festa, a dela. Todos os festejos de manhenses acontecidos desde o ano anterior ganharam então um ar quase epifânico, prenunciando que uma festa maior ainda iria acontecer. Mas de mãe, calada, acabrunhada, olhava a todos com um olhar entre pedinte e mandador, dizendo: quero festejos não, filhos. Só um desejo tenho. Quero juntar de novo, amarrar como se fosse um feixe de galhos de uma só árvore os ramos podados de mim. Preciso rearrumar o meu corpo. E por que se chama Flores de Mulungu? Há uns anos atrás, eu trabalhando com treinamento de professores, eu vou para o interior do Rio de Janeiro, e nessa cidade tinha essas fazendas essas fazendas históricas. E eu vou visitar uma dessas fazendas e a senhora, dona da fazenda, me mostra tudo, onde era isso, onde era aquilo. O pai dela, o avô dela, aliás, o avô dela, o bisavô, tinha sido a pessoa que tinha, inclusive, comprado um maquinário de trem de ferro para para a cidade, para ecoar os produtos da fazenda para o centro da cidade. Ele era dono de quase tudo no centro da cidade, armazém, lojas de panos e coisa e tal. E depois que ela me mostra toda a fazenda, eu pergunto para ela: e onde era a senzala? E ela me mostra um local lá no fundo da fazenda, ali só tinha mato, aquele pedaço não tinha nada cuidado, não se mostrava, inclusive. E também, em um dado momento, eu vejo uma árvore que eu achei muito bonita, a árvore só tinha flores e passarinhos, ela não tinha praticamente folhas naquele momento. Aí eu pergunto: que árvore é aquela? Ela diz: mulungu. Eu falei: esse nome é nosso. E pensei, inclusive, em nome ligado a esse vocabulário bantus, né? Eu falei: mulungu. E aí eu fui procurar e tive uma série de informações sobre essa árvore, e, inclusive, ela é uma árvore usada em determinados rituais religiosos de matrizes africana. A mãe não prestou atenção ao desejo da menina,
E, passado algumas semanas, ela desejou comer ovinhos de passarinho. Queria os bem pequenininhos, os que sumissem na pequenez da palma de suas mãos. Dias depois, a desejante quis beber água açucarada, mas tinha que ser a da chuva. Tendo os seus desejos satisfeitos ou não, foi se embelezando. O seu corpinho, antes franzindo, foi ganhando uma aparência levemente arredondada aos olhos da mucama, que cuidava dela desde quando ela nascera. E quando Dona Eupídia sentiu saudades do sangramento da filha, já tinha quase 6 meses que as excelências da menina não desciam mais. Desde esse dia, Dona Eupídia começou a enlouquecer. Então, é muito interessante também, né? E o que popularmente, inclusive, um dos nomes do mulungu é Amansa Senhor, porque a árvore ela tem as folhas, os troncos, chá de mulungu, inclusive, ele é bom para a pressão. Então, ele abaixa a pressão. E ele tomado em excesso, a pessoa dorme. Aí eu fiquei pensando por que essa árvore chama Amansa Senhor. E daí, essa mente que ficcionaliza já tem passagens do livro em que os escravizados davam chá de mulungu para os senhores, enquanto os senhores dormiam, eles podiam fugir. Não deve ser à toa que essa árvore também é conhecida como a Mansa Senhor, né? Eu tenho a impressão que aqui em Minas se acha pé de mulungu. Sim, Você conhece, Adinho? conheço. Você acredita que eu tenho aqui no meu quintal mulungu? Ah, não brinca. Sim, vou fazer uma foto e vou mandar para você. E você sabia que tinha o nome de Amansa Senhor? Não, não sabia, mas que é bom saber. Deve ser por isso que ela apareceu por aqui, porque ela provavelmente não é dessa região, né? Ah, eu vi no Rio, em Campos. É. Foi em Campos que eu vi. Isso Mas foi talvez sim, porque aqui é uma região de transição, né, entre a isso. Mata Atlântica e o Cerrado. Então pode ser que não seja tão exótica assim o mulungu entre E nós. aí o romance vai chamar-se justamente Flores de Mulungu. Com papai Cailu e com a mamãe Nuísa, aprendemos a fazer as novenas que aconteciam em nossas casas e nas casas vizinhas. Ali, rezávamos para as chuvas caírem, para o sol se agigantar no céu, secando a terra em tempos das copiosas chuvas, para a criança enfraquecida, quase morta pelo sarampo, levantar da cama. E havia uma novena que se repetia sempre, durante anos, em intenção de uma pessoa que acreditavam que estivesse perdida no mundo. O desígnio da oração, feito reiteradamente em várias casas e ocasiões, era para Nadir Painã. Havia, porém, entre nós quem não rezasse e até afirmasse que não iria gastar orações com a perdição alheia. As súplicas das novenas pediam para que essa pessoa encontrasse o caminho de volta. Havia anos que ela havia partido pelo mundo afora sem dizer para ninguém uma palavra sequer sobre o desgosto que lhe acometia a vida. Os meus ouvidos, assim como os de minhas irmãs, ainda inexperientes sobre os diversos e múltiplos clamores do mundo, os nossos olhos inábeis, também sobre as identificações humanas, não conseguiram perceber se Nadir era uma pessoa homem ou uma pessoa mulher, ou se alguém que procurava a definição do que era ou do que deveria ser.
Vagamente me lembro de que diziam de um choro desesperado e longo que acometia Painã em seus momentos de banho, ou quando se contemplava a nudez do próprio corpo diante do espelho. Não entendíamos a dor dessa pessoa, mas rezávamos por ela. Cara, eu que vou te pedir que você fale um pouco sobre De Mãe. Bom, de mãe mesmo, né? É de mãe, é a presença da minha mãe na minha vida, é a presença da minha mãe na minha escrita, é a presença dessa matriarca que está viva com 98 anos. Minha mãe está com 98 anos, inclusive esse foi um dos motivos que eu saí em outubro do Rio de Janeiro, eu estava de março a outubro na quarentena, vim aqui para Minas, continuo na quarentena, mas estou perto da minha mãe. E aí esse poema eu faço realmente pensando nessa relação, né, e nesse mundo que a minha mãe me dá, que minha mãe deu para os filhos, né? E que as mães negras dão para os seus filhos, né? Como elas são capazes de lidar com uma carência e transformar essa carência em abundância, né? Da onde você segura o mundo, você apreende o mundo através de mãe. De mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas, de assuntar a vida. A brandura de minha fala na violência dos meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Aiabá. Do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me despegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo, movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. E Eu Mulher. Quando você escreveu Eu Mulher? Eu Mulher foi também. Eu escrevi no Rio de Janeiro, aliás, esses poemas nascem no Rio de Janeiro. E Eu Mulher, eu participava do coletivo de escritores negros no Rio de Janeiro, que na verdade era uma formação também vinda do grupo Negriças no Rio de Janeiro, que era um grupo de escritores negros, e nós fazíamos a reunião no IPCN, no Instituto de Pesquisa Negras. E eu já tinha minha filha deveria estar por volta de uns 5 ou 6 anos, e quando eu saía para a reunião do grupo, o meu marido ficava com a minha filha. E nesse dia, a gente sempre acabava a reunião do IPCN e em frente ao IPCN tinha um bar. Então, era lógico que a reunião acabava no bar, né? E aí, no dia que eu escrevo de mãe não, mentira, eu mulher, era 1 hora da madrugada e eu estava no bar com o grupo de escritores, naquele momento só tinha eu de mulher, e meu marido em casa com a minha filha. Aí das pessoas, dos homens que estavam na reunião,
Falou, Conceição, e seu marido? Eu pensei, gente, ele está em casa com a minha filha. E aí eu me vi uma mulher tão diferente naquela circunstância e, ao mesmo tempo, tão poderosa, e aí surge o poema Eu, Mulher. Linda história. Nós, homens, sofremos muito na mão de vocês, né? Ô, dó. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Bom, essa história é longa, né? Esse poema eu faço em homenagem a Beatriz Nascimento, né? A historiadora negra, que inclusive foi uma das primeiras historiadoras a trabalhar com quilombos. E ela sai do Rio de Janeiro, ela morava no Rio, e ela vem fazer pesquisa num quilombo ali na área de Divinópolis. Então, o primeiro texto histórico sobre quilombos na história do Brasil, feito por uma mulher, é Beatriz Nascimento. E a Beatriz Nascimento, ela morreu assassinada, né? Ela foi vítima de feminicídio. E Beatriz tinha feito uma palestra no Centro Cultural José Bonifácio, que era dirigido por Wilton Cobra, que você conhece com certeza, e um dia o Wilton... Aí sai o prolabore da Beatriz Nascimento, e o Wilton Cobra, sabendo que eu que tinha convidado a Beatriz, eu trabalhava no centro, o Wilton Cobra pede para eu entregar a Beatriz o prolabore dela. E quando eu chamo a Beatriz Nascimento, ela fala, Conceição, vamos tomar um chopp no Amarelinho. E nós começamos ali na Cinelândia a tomar um chopp de amarelinha. A Beatriz morava em Botafogo, bem perto ali do Canecão. E nós fomos de bar em bar até chegar uma certa hora da madrugada, que Beatriz não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro para tomar um táxi. Nós resolvemos ficar sentada no meio da rua esperando o dia raiar. E sentamos literalmente na calçada daquele shopping que tem ali onde era o Canecão, e ficamos conversando e falando de tudo. Bia era historiadora, então ela tinha uma consciência muito grande dessa história do Brasil. E quando nós vimos, o dia chegou. Então, a noite não adormece nos olhos das mulheres. Aí deu esse poema. Em memória de Beatriz Nascimento. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainás, zingas, gambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede.
Vozes Mulheres. Vozes Mulheres também, ele nasce nesse momento que eu estou com um grupo de escritores e escritoras negras no IPCN. É um momento de elaboração muito grande dessa consciência negra, né? E dessa história de nós negros, dessa história de mulheres negras. Então, esse poema ele nasce muito celebrando essa consciência. Essa trajetória histórica e essa herança ancestral que nós carregamos. E aí eu venho trazendo essas mulheres porque as mulheres foram e são, né, presença fundamentais na família negra brasileira, né? Eu sempre digo, as mulheres elas conseguem construir um mundo próprio e muitas vezes um mundo que vai amparar os homens negros, né? Eu fico vendo a minha mãe com meu padrasto quando ele surge na minha casa, as mulheres dos meus irmãos, entende? Você brincou aí, nós homens sofremos na mão das mulheres, mas as mulheres criam o aconchego para as famílias e muitas vezes criam esse aconchego emocionalmente. Muitas vezes essas mulheres estão muito sozinhas, né? Então, vendo essa trajetória das mulheres que me antecederam na família e essa esperança dessa juventude que está aí, né? Essas minhas filhas, netas, bisnetas, traçando outro caminho. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta nos fundos das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância do eco da vida-liberdade. Conceição, olha só, eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente agora, nesse dia. Dá vontade, lógico, de ficar muito mais tempo. Tomara que você volte Só me outras convidar, eu vezes tempo. e que a gente possa se vacinar. Você já vacinou? Não, não chegou. Eu estou aqui em Igarapé, aqui é a minha faixa de. Aqui foi um município que aquelas vacinas perderam, né? Não sei se você está lembrada disso. Então, não chegou a minha faixa de idade ainda, não, que é 74 anos. Você vê que loucura, não é? Num país como o nosso, campeão em vacinação, o pessoal está perdendo vacina, o pessoal está entregando vacina no lugar errado. Nós precisamos corrigir isso, né? Isso acho que. Mas precisamos mesmo. Então, tomara que depois que a gente tomar a nossa primeira e segunda dose, a gente possa se encontrar, Se encontrar. dar um abraço carinhoso. Quero muito, quero muito, quero muito. Tomara que no final do ano a gente já possa estar mais livre, né? Mais Dessa livre, ameaça, né? tá certo. Então tá, um beijão para você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Adi, pelo convite, tá? E pelo acolhimento. Um beijo, um bom dia para todos nós. Você também. Ponciá Vicêncio deitou-se na cama imunda ao lado do homem,
e de barriga para cima ficou com o olhar encontrando nada. Veio-lhe a imagem de porcos no chiqueiro, que comem e dormem para serem sacrificados um dia. Seria isso vida, meu Deus? Os dias passavam, estava cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer também não tinha ainda. O homem gostava de dizer que ela era pancada da ideia. Seria? Seria. Às vezes, se sentia mesmo, como se sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. Compreendera que sua própria vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobrira também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar, construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando, nos vestígios do tempo, os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado, do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Um dia, depois de olhar para o homem como se não o visse, depois de tantos anos recolhida, enterrada, morta-viva dentro de casa, Poncia Vicêncio sorriu, gargalhou, chorou, dizendo que sabia o que fazer. Ia tomar o trem, voltar ao povoado, voltar ao rio. Dizendo isto, apanhou debaixo do banco a estatueta do homem-barco. Pegou ainda uns panos e, com um gesto antigo, de um modo rememorativo de sua mãe, perguntou se não havia folhas de bananeiras secas e palhas de milho para embrulhar o barco. Em seguida fez uma pequena trouxa e lentamente saiu.